Bom dia a todos, como estão? Espero que estejam todos bem, que estejam a continuar a superar este tempo difícil, complicado, da melhor forma possível. Espero que também os vossos familiares também se encontrem todos bem e nós cá continuamos no nosso confinamento a tentar arranjar maneiras de ele não nos prejudicar demasiado, principalmente em termos da nossa saúde mental. E para isso, como já falámos, os relacionamentos e a parte mais específica da comunicação é fundamental e é sobre isso que eu tenho estado a tratar nas últimas aulas. Hoje a citação é outra vez de Celeste Hadley e ela diz-nos algo como que passa a ler. É difícil sobreavaliar o poder que uma conversa pode ter. É difícil subestimar as lacunas que ela pode suplantar e as feridas que pode curar. No seu melhor, a conversa é uma força potente para o bem. Mas quando não é bem utilizada, essa força pode ser também prejudicial e também maléfica. E é precisamente para evitar que as conversas se tornem desagradáveis e que criem obstáculos aos relacionamentos que eu tenho estado a dedicar estas últimas aulas. Nós, nas primeiras aulas, falámos da componente essencial da comunicação, que é a escuta ativa, sermos bons ouvintes. Na aula passada começámos com a componente complementar à de ser ouvinte, que é de ser falante, portanto começámos a analisar o ato de falar. Se bem se recordam, nós começámos por referir a importância da comunicação. Depois, comunicação, atenção, que não se restringe à linguagem falada, embora seja sobre essa componente que eu mais me detenho aqui. Mas existem muitas outras formas de comunicação, como sabem. Depois vimos que um primeiro passo seria decidir quem é que vai ter o papel de falante e quem vai ter o papel de ouvinte, em função de quem é que mais precisa de falar. Depois, a primeira intervenção poderia ser o reflexo do que a outra pessoa disse, a repetição de uma palavra, uma frase, ou uma paráfrase, ou ainda um resumo. Depois, se estivermos interessados naquilo que a pessoa está a dizer, ou se tivermos alguma dúvida, podemos passar às perguntas. Daí que tínhamos tratado na aula passada o modo de fazer perguntas e os tipos de perguntas que existem, tendo cuidado de evitar dogmatismos, ou seja, aquela tendência que às vezes temos para acreditar que temos razão, temos toda a razão. E finalmente acabámos a aula a ver como é que havíamos de proceder quando recebíamos um conselho, para dar conselhos e como fazer para receber conselhos. Hoje vamos a um outro aspecto da comunicação falada, particularmente, chamamos assim, delicado. Ora bem, de que é que se trata? Quando nós estamos a conversar, uma das formas de introduzir novas ideias, de introduzir novas perspectivas, é quando discordamos uns dos outros e quando argumentamos para sustentar essa nossa discordância. E, portanto, o que nós vamos aqui tratar hoje é como fazer de uma forma produtiva e agradável uma divergência de opiniões, como fazer a divergência de opiniões no decurso de uma conversa. Claro que essa divergência deverá vir após termos a certeza de que compreendemos completamente o ponto de vista do outro e termos a confirmação, idealmente temos a confirmação disso por parte da outra pessoa, porque senão o que acontece é que muitas vezes entramos numa discussão da qual saímos irritados, insatisfeitos, enfim. Essa é uma das razões, é de não termos ouvido bem. Outra das razões que pode acontecer é que é-nos fácil confundir uma discordância com um ataque pessoal. Às vezes é
Basta às vezes nós vemos na televisão os debates, principalmente entre políticos, em que realmente aquilo que parece uma discordância de opiniões não é tanto isso. Mas nas nossas conversas habituais, provavelmente não será um ataque, mas nós sentimos como se fosse. E reparem, isto é mau, quer nós sentimos, quer fazemos o outro sentir isso, porque o nosso objetivo é manter a comunicação com o outro de uma forma, como já disse, agradável e interessante, que seja interessante, portanto, com novas ideias, com novas perspectivas, etc. Por isso, uma das coisas que podemos fazer logo no início, quando entendemos que pode ser interessante para a conversa discordar da outra pessoa, é fazer uma pequena introdução, deixando, digamos, como uma espécie de aviso do que aí vem. Aviso benévolo, claro. Por exemplo, dizer, eu gostava agora de partilhar contigo o meu ponto de vista sobre esta matéria. Ou também podemos dizer, as minhas ideias acerca deste assunto não são exatamente iguais às tuas. Qualquer coisa, podemos começar assim. E depois, o que fazer depois? Bom, Paul Graham é um senhor que se deu ao trabalho de construir uma hierarquia da argumentação. Muito interessante. Eu vou deixar no blog o link para a página onde ele tem explanada a sua teoria, que vos aconselho a consultar. Ela está em inglês, mas tem a opção de tradução e fica perceptível o que ele diz. De qualquer maneira, eu vou dar aqui um resumo. E o que é que ele diz? Ele diz que quando as pessoas argumentam, quando discordam umas das outras e argumentam, há vários níveis em que se pode classificar essa argumentação. Eu vou passar já à descrição desses níveis. O nível 0. O nível 0 é que ele deu o nome de. Que ele deu o título de chamando nomes. Chamando nomes ou lançar agressivamente expressões também pode ser do tipo não me chateies, vai bugiar, por exemplo. E o que é que se caracteriza este nível 0? Caracteriza-se pela total ausência de argumentação, total, e a resposta está centrada completamente no outro, na outra pessoa, não nas suas ideias, mas na outra pessoa, e de uma forma profundamente negativa. E mesmo que isto surja de uma forma muito elaborada ou muito inteligente, isso não faz subir de nível. Eu vou-vos dar um exemplo muito interessante. Não sei se talvez alguns de vocês ainda se recordem, no tempo da Troika, era o nosso Ministro das Finanças, o Dr. Vítor Gaspar. E o Ricardo Araújo Pereira fez uma crónica de crítica, óbvia, humorística, uma crítica humorística, e a uma dada altura ele diz o seguinte, observem como ele desenvolve este chamar nomes deste nível 0. Se um chimpanzé fosse ministro das Finanças, talvez a dívida aumentasse, o desemprego subisse e a recessão se agravasse. Ou seja, ninguém notava. Isto apareceu na Visão, na 29 de novembro de 2012, e este é um exemplo que mostra bem como um insulto, porque isto é claramente um insulto, não é? Todos estamos a ver isso. Muito bem elaborado, muito inteligente, de uma forma muito inteligente, não deixa de estar no nível rigorosamente 0. E é 0 porque corresponde a uma total incapacidade de dar uma resposta construída e que permita ao outro poder também retorquir e defender-se. Bom, este é o nível 0. Passemos então ao nível 1. O nível 1 é um bocadinho melhor, é o argumento ad hominem, em que fazemos um juízo negativo acerca da outra pessoa, do autor da mensagem que nos foi transmitida. Nós continuamos a não examinar o conteúdo da mensagem, nem a argumentar. É, por exemplo, como quando podemos dizer uma pergunta deste género, retórica, não é? Mas há alguém que acredite naquilo que um advogado diz num tribunal?
Isto pode ter alguma relevância, este nível 1 pode ter alguma relevância, mas em termos de argumentação vale também zero. E duvido que isto contribua para uma conversa agradável. O nível 2, a que Paul Graham deu o título de Respondendo ao Tom, nós aqui já deixamos de estar centrados na pessoa e passamos a dirigir, a voltar a atenção para a mensagem, mas apenas para os seus aspectos mais superficiais, isto é, para o modo como ela foi dita ou escrita. Continuamos a não tocar no conteúdo, continuamos a não argumentar. É como se disséssemos acerca de algo que nos tivesse sido dito e dizer, isso não passa de um comentário de terceira categoria. Pronto. Como vê, não há aqui argumentação nenhuma, já não estamos a dirigir, enfim, o nosso alvo já não é a pessoa, é um bocadinho melhor, é a mensagem, mas é apenas no seu aspecto mais superficial. O nível 3, contradizendo. Paul Graham diz que este é o nível mais básico da argumentação. Ou seja, ainda não há argumentação, mas pegamos na afirmação do outro, na ideia do outro, portanto, estamos aqui já no conteúdo, e limitamos a dizer o contrário. Por exemplo, alguém que nos fale bem de um filme e dizer, não, esse filme é muito mau. É este o nível 3. O nível 4, a que ele deu o título de Contra-argumentando, aqui já se contradiz a mensagem e já se apresenta pela primeira vez, neste nível 4, apresenta-se pela primeira vez uma argumentação. Só que essa argumentação não está diretamente a incidir na ideia que o outro nos transmitiu. É quando, por exemplo, recorremos a uma falácia, a falácia, por exemplo, da autoridade, em que tu dizes isso, mas há muitos médicos que dizem o contrário. Então, estamos de facto a argumentar, mas vamos ao lado, não estamos a responder exatamente ao que a outra pessoa nos está a dizer. E muitas vezes isto é usado, este nível 4 é usado de uma forma de manipular. Isto é, quando o outro nos diz algo e que nós não estamos muito à vontade, muito conhecedores, nós pomos assim, fugimos para o lado, fazemos uma tangente, a tentar desviar a discussão para um terreno que nos seja mais favorável. Também não é um bom nível para uma conversa, na medida em que a outra pessoa também não é parva, não é? E portanto percebe-se e pode ficar irritada e com uma certa razão. O nível 5 é o nível mais interessante, é um dos níveis mais interessantes, já começamos a estar, é o penúltimo nível, e Paul Graham chamou-lhe refutando. E nós, aqui neste nível, nós podemos, por exemplo, citar as afirmações que queremos rebater e depois argumentamos, explicamos porque é que discordamos dessas afirmações. Claro que não devemos escolher as afirmações secundárias, devemos escolher as afirmações centrais, senão lá está, voltamos ao mesmo e irritamos a outra pessoa que percebe que está a haver ali uma certa manipulação e que estamos a ser possivelmente pouco sérios. E finalmente, já agora um exemplo, ainda sobre, por exemplo, sobre o filme. Quando nós dizemos, tu dizes que um filme é mau, que esse filme é mau, mas se fosse realmente mau, não teria ganho os prémios que ganhou. Isto é um exemplo do nível 5. No nível 6 é o nível mais elevado, o nível mais elaborado, e em que nós já não citamos propriamente afirmações, nós ouvimos completamente a argumentação toda da outra pessoa, vamos tentar sintetizar qual é o ponto central ou os pontos centrais dessa argumentação e podemos citar aí algumas afirmações a sustentar essa nossa interpretação de qual é esse ponto central e depois discordamos, refutamos com apoio a argumentos racionais e também recorrendo às fontes
onde nos baseamos para refutar as afirmações do outro. Como vocês estão a ver, não é um nível muito prático para a conversa falada. É interessante pode ser interessante para a conversa escrita, mas para a falada não é prática, pode tornar muito pesado enfim, e não ser satisfatório para uma conversa. Para uma conversa ser agradável, não há dúvida nenhuma, o melhor nível, o mais sério e mais honesto, é o nível 5. Na escrita, então sim, o nível 6. Repare-se que colocar uma argumentação no nível mais elevado, no quinto ou no sexto, por exemplo, não é uma garantia de que a argumentação apresentada seja verdadeira e seja definitiva. Ela pode apenas garantir a seriedade da outra pessoa que nos está a expor as razões pela qual pensa que nós não temos razão. Agora, estes níveis, portanto, não garantem a veracidade, mas facilitam a satisfação das pessoas envolvidas. E porquê? Por uma razão muito simples. Porque os níveis mais baixos produzem-se, são sempre postos sob a forma de declarações mais maldosas, mais agressivas, que criam um mal-estar e que não facilitam o prazer da conversa e, portanto, não facilitam a continuação da conversa. Devemos, portanto, ter cuidado, termos consciência destes 6 níveis, destes 7 níveis, aliás, escolhermos o mais conscienciosamente possível qual é o nível em que nos queremos colocar e depois tentarmos não nos deixarmos arrastar se por acaso o nosso interlocutor decidir escolher um nível de argumentação mais baixo. Vocês perguntaram então, mas qual é a sua experiência na aplicação desta hierarquia? Eu devo dizer que a minha experiência pessoal é a seguinte. Eu normalmente o meu objetivo procuro estar no nível 5. Quando o interlocutor se mostra um pouco mais exigente, eu procuro ir para o nível 6. Mas normalmente isto é quando é ao nível da escrita, que me obriga a ir consultar fontes, confirmar essas fontes, etc. Quando eu me distraio, porque me acontece, e acontece-nos a todos, eu tenho tendência para resvalar e ir para o quarto nível, ou até mesmo para o terceiro nível, o que não é muito bom e enfim, não me orgulho. O quarto nível, que é o contra-argumentando, mas ao lado, e o terceiro nível, que é simplesmente dizendo o contrário do que a outra pessoa disse. Eu tento evitar chegar a esses níveis. Abaixo disso, eu normalmente nunca me acontece ir até níveis abaixo desse. Agora, curiosamente, e talvez este aspecto seja interessante, no nível 6 não tenho tido muito boas experiências. Normalmente a conversa termina. Não sei ainda exatamente porque é que isso acontece. Eu penso que poderá haver duas razões. Uma primeira razão tem a ver com o nível 6 dá muito trabalho. Temos que o admitir, dá muito trabalho. E portanto as pessoas não estão com paciência para ter esse trabalho e preferem sair da conversa. Eu penso que essa poderá ser uma razão. Uma outra razão também possível é que o nível 6 também pode ser usado para irritar a outra pessoa. E portanto, há uma regra que nós devemos ter o cuidado de seguir quando decidimos discordar do nosso interlocutor, que é começar por validar e apresentar os aspectos positivos da sua mensagem. E então só depois disso, depois de deixar bem claro que percebemos o que há de positivo, de aproveitável, de válido na sua mensagem, então passar sim para os aspectos, os pontos em que nós discordamos e as razões que temos para o fazer. Esta regra é fundamental e eu muitas vezes esqueço-me disto
entusiasmo e vou logo para a discordância. E pode ser também uma razão pela qual as pessoas também não têm paciência, não estão para maturar. É possível, é possível. Neste aspecto de criarmos condições para que a conversa continue, é importantíssimo que nos preocupemos em manter um tom afável na conversa, sem recurso a elementos provocadores, ironias ou mesmo pequenas agressividades. Às vezes é coisas pequeninas, como tão insignificantes como, por exemplo, não devemos usar talvez as palavras nunca, sempre, toda a gente, ninguém, porque são tão absolutas que estimulam no outro, agudizando artificialmente, estimulam no outro a discordância, agudizando-a artificialmente e provocando já não uma conversa, mas um choque, digamos assim, de duas pessoas. E não é isso que nós queremos. E não queremos, e portanto, como não queremos ter a razão a todo o preço, não devemos querer ter a última palavra. Há momentos em que, não havendo um acordo, podemos talvez encontrar uma plataforma comum na qual ambos estejamos de acordo. Aliás, para mim, esse é o grande objetivo de uma conversa em que há discordância de opiniões. Não é ganhar a discussão, porque ganhar é sempre um problema, implica sempre que há um perdedor e isso não é agradável para ninguém. Mas é atingir uma síntese em conjunto, em colaboração, atingir uma síntese, uma plataforma comum, como eu falava há pouco, que seja melhor, mais elaborada, mais elevada do que as opiniões de onde partimos cada um de nós. Esse para mim é que é o grande objetivo de uma conversa onde há discordância. Até porque, reparem, eu lembro uma evidência que nós tendemos a esquecer, principalmente no meio de uma discussão, é que não há ninguém que tenha toda a razão. Ninguém. Nem nós. Assim como não há ninguém que não tenha razão nenhuma. Ou seja, o outro nunca tem razão nenhuma. Tem sempre alguma razão. Há sempre qualquer coisa, há sempre alguma coisa em que o outro pode ter uma pontinha de razão. E por isso não vale a pena estarmos com os dogmatismos que eu falava na aula passada. Claro que se a discussão correr mal, há sempre uma saída que normalmente tem bons resultados. Vocês já estão a ver qual é. Pedirmos desculpa. Eu sei que custa, principalmente quando não é da nossa inteira responsabilidade que a conversa tenha corrido mal, mas a verdade é que é uma estratégia simples e muito eficaz para resolver problemas que surjam. Muitas vezes esses problemas surgem porque nós confundimos a opinião que o outro tem sobre os nossos argumentos com uma avaliação daquilo que nós somos. E isso não é bom e não contribui para termos a calma suficiente para nos mantermos nos tais níveis elevados da discordância. É claro que o outro pode estar, não a pôr em causa o meu valor como pessoa, claro, mas pode de facto estar a pôr em causa a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, ou a nossa destreza em coletar e selecionar informação. E isso causa-nos algum incómodo, sem dúvida. Mas eu gosto de sempre pensar que esse incómodo é o preço que eu pago para eu poder ficar mais conhecedor e mais sábio. E, portanto, tem uma finalidade positiva e não tem que agarrar aos aspectos negativos disso. Bom, para além de discutirmos nos níveis mais baixos da hierarquia da argumentação de Paul Graham, haverá mais maneiras pelas quais nós, ao falarmos, possamos estragar uma conversa. E infelizmente há bastantes. Eu vou aqui indicar algumas. Vocês de certeza, se estiverem atentos, vão descobrir, espero que não sejam muitas mais,
porque isso seria sinal de que as nossas conversas têm uma qualidade que não é muito boa, mas provavelmente irão descobrir mais. Um primeiro aspecto que, enfim, não faz bem às conversas é quando nós reagimos negativamente ou simplesmente com indiferença ao entusiasmo dos outros. Fazemos isso como? Banalizando esse entusiasmo, diminuindo, desvalorizando, às vezes até contestando. E isso fazemos porquê? Fazemos porque nós próprios já estamos cansados, se calhar já ouvimos aquilo, já conhecemos aquilo e não estamos muito atentos à satisfação, à felicidade, no fundo, do outro em ter descoberto aquilo. E isso acontece muito, infelizmente, com as crianças. E depois, o que é que isso tem como consequência? Tem como consequência que as crianças ou vão perdendo o entusiasmo, quer a contar-nos as coisas, quer a dar-nos notícias daquilo que daquilo que lhes prende o interesse, e depois, num dia descobrimos que elas deixaram de conversar connosco. E a responsabilidade, muitas vezes, é principalmente nossa. E, portanto, este primeiro aspecto de não respondermos com entusiasmo ao entusiasmo dos outros é muito destrutivo, principalmente com as crianças. Mas é sempre negativo para as conversas. Um segundo aspecto é aquilo que já temos referido várias vezes, que é deixarmos de ouvir o outro para prepararmos uma resposta àquilo que ele nos está a dizer, mesmo que essa resposta não tenha muito a ver com aquilo que o outro nos está a dizer, porque nós deixámos de ouvir e, portanto, até pode nem ter muito a ver com aquilo que estão a dizer. Já falámos sobre isto e da importância, portanto, de escutarmos ativamente até percebermos completamente o que o outro nos diz, sem nos preocuparmos com a resposta. Um terceiro aspecto é quando nós ouvimos o outro apenas para lhes encontrar falhas, defeitos na sua argumentação, no fundo, para criticar. Encontramos isso muitas vezes nas relações, nas conversas, nas interações entre pais e crianças, mais uma vez. Reparem que sermos críticos em vez de encorajadores pode ser uma escolha. Pode ser uma escolha consciente que a gente fazemos. Mas ser críticos é sempre uma má escolha. Já falámos sobre isto também vezes anteriores. Passemos ao ponto seguinte. Estarmos numa conversa como se fosse uma competição, para ver quem tem mais razão, para ver quem ganha, quem fala mais tempo. E isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando é uma alerta, que é quando interrompemos a outra pessoa, com uma certa impaciência. Nós vemos isso de uma forma muito habitual nas entrevistas televisivas e penso que, tal como para mim, para vós, também deixam uma certa sensação de mal-estar quando fazem isso às pessoas. E, portanto, nós também não devemos fazer, não devemos estar numa conversa como se fosse uma competição, porque senão perdemos toda a riqueza que uma conversa nos pode trazer e criamos ressentimento no outro, porque a competição às vezes não é levada, ou a maior parte das vezes não é levada de uma forma desportiva. O aspecto seguinte, que talvez vos vá surpreender, é quando nós concordamos com tudo o que o outro nos diz. Concordamos com tudo o que o outro nos diz porque gostamos de agradar, por exemplo, que é um motivo legítimo, mas não ajuda muito a enriquecer a conversa. Pode ajudar a prolongar a conversa, mas a enriquecê-la não ajuda muito. E às vezes nós usamos a concordância para calar o outro. Eu concordo, sim, já percebi, ok, então olha, deixa-me agora eu falar. E, portanto, é uma estratégia que a outra pessoa se percebe que é uma estratégia e que não é uma coisa genuína. Nós não estamos a concordar genuinamente com o que o outro nos está a dizer. Depois, um outro aspecto que também dificulta as conversas são os abusos de linguagem. É usarmos uma linguagem muito exagerada, fantástico, maravilhoso, etc. Ou demasiado carregada emocionalmente. Eu hoje estou de rastros. Ou com abuso de intensificadores do tipo, isso é super, isso é brutal, é hiper, é montes de power, é ganda, top, etc. Todos estes
intensificadores, alguns que roçam o calão, não contribuem para uma conversa com significado e satisfatória. Isto porque uma conversa que seja significativa e profunda exige que nós sejamos honestos, autênticos, realistas, tanto no que dizemos como também na forma como dizemos. Um outro aspecto tem a ver com o cuidado com se estamos realmente a expressar aquilo que pensamos e que sentimos. Porque se não o fazemos, é natural que sejamos mal entendidos. E se nós usarmos, por exemplo, frases, ideias, palavras convencionais, é também natural que os outros se aborreçam. Se usarmos palavras, frases, ideias pouco afáveis, não é de surpreender que irritemos os outros. Portanto, temos cuidado com a forma como expressamos aquilo que estamos de facto a pensar. Outro aspecto tem a ver com o uso de generalizações. Nomeadamente quando usamos as palavras nunca, sempre, ninguém, todos. As generalizações são normalmente falsas. Não existe uma generalização total. Podemos usá-las com intuitos cómicos, por exemplo, humorísticos, mas em conversas sérias a generalização não é um argumento muito válido. Na realidade até representa mostra uma certa infantilidade na vontade de ter razão. Uma outra coisa que fazemos que não vou usar nas conversas é quando repetimos muitas vezes. E a repetição é monótona, como vocês imaginam. E se é monótona, leva a atenção do outro a divagar. O outro começa a divagar. E se não há atenção, não há conversa. Um outro aspecto também que faz diminuir a atenção e aborrece o outro é quando nós falamos principalmente de coisas negativas. Quando falamos das nossas avaliações negativas que fazemos, de expectativas negativas que temos acerca de qualquer coisa, comentários cínicos, sarcásticos, etc. Quer seja isto seja feito de uma forma explícita ou implícita, mesmo que digamos isto a brincar, a negatividade está lá. Uma forma como essa negatividade se pode expressar é, por exemplo, fazermos como tema da nossa conversa as intrigas, as mexericos, boatos, assustadores. Tudo isso são coisas que fazem pesar uma conversa e não ajudam, de facto. Outra coisa, como vocês estão a ver muito próximo disto, é quando nos queixamos, quando nos lamentamos em excesso. Às vezes nós precisamos de o fazer e, portanto, façamos-o. Mas não sobrecarreguemos os outros, principalmente em tempo, em frequência, em intensidade nessas queixas. Principalmente quando nós não podemos fazer nada sobre isso ou quando não queremos fazer nada acerca disso. Não contribui para uma conversa agradável. Mas devemos queixar e devemos lamentar com os nossos amigos sempre que algo nos esteja a pesar. Devemos desabafar, não devemos guardar para nós, porque senão o peso começa-se a se tornar insuportável e tem consequências negativas. É só o excesso. Aqui a questão aqui é o excesso. Outra coisa que também nas conversas não ajuda é quando nos estamos sempre a desculpar e, claro, a culpar os outros. E porquê é que isto não é bom? Porque os outros passam a perceber que conversar connosco é perigoso, porque correm o risco de serem culpabilizados por tudo e mais alguma coisa. E isso, principalmente quando é sem razão, isso não é agradável. E finalmente um último aspecto é uma coisa que todos nós já passamos por isso. Todos nós, se calhar, também já fizemos, o mais provável que tínhamos todos feito. Eu já fiz, claro. São pequenas manipulações, ou seja, aquelas coisas que nós dizemos de uma forma que não é totalmente sincera para levar os outros a reagir como desejamos. Eu lembro-me de um amigo meu que tinha o costume, quando perdia uma coisa qualquer, perguntava: quem é que tirou a minha caneta que estava aqui? E isto punha toda a gente à procura da caneta. E eu podia estar tranquilo que a caneta iria aparecer sem eu ter muito trabalho. Este tipo de intervenções
Ou outra, esta mais complicada, que é quando telefonamos, somos recebidos logo: tenho sentido muito mal durante esta semana toda que tu não me ligaste, e nós imediatamente sentimos a carga, tirar sobre nós a carga da culpa por termos estado uma semana sem ligar. Este tipo de pequenas manipulações só dão vontade às pessoas de fugir das conversas, e, portanto, devemos também estar atentos para que elas não nos saiam, porque é natural que saiam. Isto é o lado negativo das conversas. Agora, e por um lado positivo? Como é que podemos ter alguns princípios positivos que nos ajudem a ter conversas boas, ou seja, gratificantes, tanto para nós como para o outro? Eu vou recorrer a um acrónimo, o acrónimo AIA. AIA, da cidade de Haia, como vocês sabem, é sede de muitos tribunais internacionais, fazendo dela aquilo que um secretário-geral, acho que foi o Boutros-Ghali, lhe chamasse a capital jurídica do mundo. E, portanto, onde é muito importante o falar e o ouvir com atenção. Muito importante, eu diria crucial. E, portanto, vamos seguir este acrónimo AIA. Começando pelo H, honestidade. Sejamos honestos. Todos mentimos. A maior parte das vezes para não magoar os outros, para evitar fricções, mas todos mentimos. Há estatísticas impressionantes sobre a mentira. Havia uma investigadora que numa palestra dizia: olha, trago uma novidade, a pessoa que está sentada à sua esquerda, ela é mentirosa. E a pessoa à sua direita também é mentirosa. E já agora, a pessoa que está sentada nesse lugar aí, mesmo nesse, também é mentirosa. Ou seja, somos todos mentirosos, digamos assim. Agora, quando é que nós fazemos isto sem ser por muito boas razões? Normalmente fazemos quando exageramos, quando não dizemos, não reconhecemos que de facto não sabemos, ou que não fizemos, que não sabemos na realidade bem aquilo que estamos a falar, ou que não fizemos exatamente aquilo que estamos a dizer. As mentiras fazem com que os outros deixem de ter consideração por nós, e, portanto, como ninguém sente grande prazer em conversar com um mentiroso, nós estamos a matar, a assassinar conversas e possíveis conversas com a falta de honestidade. Reparem que, e eu já tenho conhecido algumas pessoas assim, portanto sei que isto é verdade. Dizermos que desconhecemos algo é habitualmente um estímulo extraordinariamente interessante para as conversas. Interessante e produtivo para as conversas. Eu já tenho visto isto a algumas pessoas que não têm receio em dizer que não sabem, que não têm conhecimento, e isso tem dado origem a conversas muito interessantes. Portanto, não tenhamos medo de admitir que não sabemos alguma coisa que estejamos a ouvir. Do outro lado, sermos honestos e sinceros, e isto é um alerta que eu devo fazer: ser honesto e sincero não é a mesma coisa que ser franco. Ser honesto e sincero não nos isenta, não nos desobriga de ter o máximo cuidado de não ferir desnecessariamente os sentimentos da outra pessoa. Aliás, porque ferir sentimentos é completamente inútil, porque não é dessa maneira que a gente consegue convencer as outras pessoas. E depois, um outro aspecto que também ajuda a esta primeira letra H, honestidade, que é a clareza, a concisão. Isto é, se nós usarmos frases curtas, com poucas orações subordinadas, procurando a palavra certa, usando a voz ativa e não a voz passiva, procurando ser o mais específicos e diretos, ou seja, dizendo exatamente aquilo que queremos dizer, sem desconversar, isso tudo ajuda a que sejamos mais transparentes e, portanto, mais honestos, e facilita as conversas. Agora o A. O A, autenticidade. A autenticidade é fundamental por um aspecto. Há várias razões, mas um aspecto fundamental é que o nosso comportamento não verbal, este
os movimentos que faço com as mãos, os olhares, os sorrisos, levantar de sobrancelhas, etc., deixam escapar aquilo que nós estamos de facto a pensar. E quando há discordância entre aquilo que mostramos com o nosso corpo, com o nosso comportamento, com a nossa postura, e aquilo que dizemos, as pessoas têm tendência a acreditar naquilo que veem do nosso comportamento. E, portanto, a autenticidade é fundamental para dar credibilidade àquilo que estamos a dizer e para os outros nos levarem a sério. Depois, o I, a integridade ou a retidão. São essenciais para que as pessoas tenham consideração por nós e, portanto, nos queiram ouvir. Como vocês podem compreender. E, portanto, é uma outra característica importante quando falamos. E, finalmente, o último A de Aya, o amor ou a compaixão. Podemos usar a palavra compaixão. A grande vantagem nas nossas conversas de estarmos neste registro é que ele ajuda a evitar sem esforço muitos dos erros que falei atrás. Erros que podemos cometer mais naturalmente possível. Mas, ao estarmos neste registro do amor, da compaixão, evitamos esses erros. E agora, mais uma vez, perguntando, e pessoalmente como é que é? Bom, eu pessoalmente procuro falar de um lugar de compaixão. Como os meus alunos já sabem, me conhecem das aulas, procuro fazê-lo. No entanto, muitas vezes, eu vou ser mesmo honesto, muitas vezes é certo, eu falo de um lugar de medo, principalmente então nesta época atual, é muito fácil o nosso medo vir. Ele está aqui mesmo à superfície da pele, portanto é muito fácil nós nos colocarmos nesse lugar e falarmos a partir desse lugar. Mais raramente, confesso, falo de um lugar de zanga ou de indignação, mas acontece também. Não é um bom lugar para ter conversas, principalmente quando os outros não concordam connosco. E mais raramente ainda de um lugar de competição. Claramente aí procuro nunca estar nesse lugar. Não é que não me aconteça, às vezes, até parecer arrastado, posso sentir-me arrastado por esse lugar, mas procuro de todo evitá-lo. Porquê é que eu vos estou a dizer este meu caso pessoal? No fundo, para chamar a atenção da importância que é escolher, primeiro, tomarmos consciência do lugar de onde nós conversamos e depois escolhermos conscienciosamente de que lugar é que nós queremos exatamente conversar. É muito importante. E, quando escolhermos esse lugar, termos em atenção estes aspectos positivos e os negativos que eu falei atrás. Sempre com o objetivo de uma comunicação que aprofunde os nossos relacionamentos. Finalmente, gostaria também de dizer, o que é bom eu ter isto aqui, um alerta para eu me calar, que é não devemos falar muito tempo. Principalmente quando contamos uma história ou um assunto, não devemos perder muito tempo com preliminares ou com detalhes que podem ser muito interessantes para nós, mas que podem levar o outro a perder a atenção e a curiosidade. Isto pode acontecer em poucos segundos. É engraçado porque o Julian Treasure, que eu já pus na bibliografia, dá-nos uma indicação. Ele diz que os primeiros 20 segundos é como um semáforo. Consideremos isto, o nosso falar como estar num semáforo. Os primeiros 20 segundos de nós falarmos é a luz verde. Podemos falar à vontade. Depois, ao fim de 20 segundos, aparece a luz amarela. Na luz amarela, a atenção e o interesse do nosso ouvinte começa a diminuir e ele começa a achar que nós estamos a ser palavrosos demais. Ao fim dos outros 20 segundos, ou seja, ao fim do total de 40 segundos de estarmos nós a falar, é a luz vermelha. É a altura de pararmos e de escutarmos o outro. Isto é especialmente importante quando falamos de nós próprios. É que todos temos a tentação de falar muito mais de nós próprios do que dos outros ou de outras coisas. E isto está estudado. Neurologicamente sabemos que falarmos de nós próprios dá-nos muito mais prazer, dá-nos muito mais satisfação
do que falar dos outros ou de assuntos que interessem a outras pessoas. E por isso é importante que quando nós achamos que sentimos satisfeitos com uma conversa, cuidado, esse não é um critério muito seguro para avaliar se uma conversa foi mutuamente satisfatória. Não só para mim, mas para os dois. Porque nós temos tendência a gostar muito de nos ouvirmos falar de nós próprios. Bom, mesmo para terminar, nós já sabemos que os relacionamentos são o fator mais decisivo, recordo outra vez, são o fator mais decisivo que temos para manter a nossa sanidade mental e para aumentar a nossa felicidade. Em todos eles há um conjunto, todos os relacionamentos há um conjunto de condições que contribuem para melhorar a sua qualidade, a frequência e a intensidade desses relacionamentos. Eu recordo muito brevemente, o primeiro é arranjarmos tempo para ouvir realmente as outras pessoas, para as conhecer, para as compreender e para as respeitar. Em segundo lugar, outra condição é partilharmos as nossas experiências pessoais com elas, tanto verbal como concretamente, isto é, fazemos atividades em conjunto, por exemplo, rirmos com elas. O riso é fundamental. Eu gostaria de trazer aqui mais coisas para nos rirmos, mas eu não tenho muito jeito para contar histórias e, portanto, nem me lembro. Não é jeito de contar, é lembrar-me, não faz parte da minha forma de conversar, contar histórias. Não tenho essa tendência, sou mais de raciocínios, de construções lógicas. Mas rir é muito importante. Aprofundam-se os relacionamentos rindo em conjunto. É das coisas mais agradáveis, mais satisfatórias que podemos fazer com outra pessoa. E finalmente, outra condição é termos paciência para as nossas mútuas falhas, as nossas e as dos outros. Temos paciência, compreensão e tolerância. Saber ouvir e saber falar são competências, portanto, muito importantes para aumentarmos o número e a qualidade das nossas relações, quer sejam de amizade, familiares ou ainda amorosas ou profissionais. Quando falarmos, temos de seguir as regras que eu tenho, as regras construtivas que eu aqui partilhei. Tentemos evitar cometer as regras, os erros negativos que aqui também trouxe até vós. É esse o meu desejo. Terminamos, portanto, esta segunda parte do falar e na próxima sessão, na próxima aula, vamos debruçar-nos sobre um tema que é transversal a todas as questões da felicidade, dos relacionamentos, da comunicação, que é as emoções. Já disse numa aula anterior que um aspecto muito importante nas conversas é ouvirmos as emoções dos outros. Isso ajuda-nos imenso a não dar passos em falso, que são sempre inevitáveis. Nós damos sempre passos em falso, não acertamos sempre, não há ninguém que acerte sempre, mas podemos reduzir as vezes que o fazemos e minorar os seus efeitos se formos capazes de ouvir as nossas emoções e ouvir as emoções das pessoas com quem estamos a conversar. E, portanto, isso ficará então para a próxima aula. Deixo-vos aqui, agradeço-vos com muito a vossa atenção, espero que tenham gostado e que achem isto útil e despeço-me com votos de boa sorte, boas práticas e felicidades para todos. Muito obrigado então e até daqui a uma semana.